Meu Deus, meu Pai, eu coloco neste momento a vida do meu marido na Tua presença, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo chamado que o Senhor confiou, que o Senhor colocou, que o Senhor entregou nas mãos do Teu servo. Neste momento, Senhor, toma a mente, o coração, os lábios do Teu servo, meu Pai. Reveste o Senhor com autoridade, com unção, graça, sabedoria, discernimento, meu Pai. Que toda palavra dita nesta noite, Senhor, alcance solo fértil no coração dos Teus filhos e das Tuas filhas, meu Pai. E que frutos sejam produzidos para o fortalecimento e o crescimento do Teu reino, Senhor. Obrigada, meu Pai. Obrigada por essa oportunidade. Eu te abençoo e declaro que toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Te amo. Aleluia. Meus irmãos, graça e paz, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer o pastor Luiz, pastora Luciene, pela oportunidade de estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Quero cumprimentar todos os pastores, pastoras, diáconos, diaconesa, grupo, o Ministério de Louvor, visitantes, membros, vocês que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu vou dar uma passeada aqui em Gênesis entre 5 e 8. Está aqui? Tá não? Não vai chegar. Meus irmãos, o meu nome é Charlen mesmo, com M no final. Charlen Cristiano. O pastor domingo ele estava falando aqui, qual o significado do seu nome e tal, eu quase que eu escondi ali, porque eu não sei, nem a inteligência artificial não me responde direitinho. Mas enfim, vamos lá. O título dessa mensagem é Quando Deus se lembra de nós, do juízo ao novo começo. E o tema-chave aqui para iniciarmos é Gênesis 5, 28, e a gente vai passear aqui um pouco na Bíblia. Gênesis 5, 28 diz assim: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. No 6 diz assim: Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, às quais lhe deram filhos, estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. E o Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam, as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Em uma parte do versículo 9 diz: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. No versículo 11 diz que a terra estava corrompida, a terra à vista de Deus, e cheia de violência. Deus olhou para a terra, e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos
haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de ciprestes. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro, por fora. E Deus foi dando as características da arca conforme Noé foi fazendo. No versículo 17 diz: porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você, os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. No versículo 21 diz: leve com você todo tipo de comida e armazene com você, isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo que o Senhor Deus havia lhe ordenado. No 7 diz: o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim, no meio dessa geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais impuros, leve um par, o macho e uma fêmea. Também das aves do céu, leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. E Noé fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. No 12 diz: e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E uma parte do 16 diz: e o Senhor fechou a porta da arca. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e cobriram todos os altos montes que haviam debaixo do céu, e morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra, aves, animais domésticos, animais selvagens, e todos os enxames de criaturas que se moviam na terra, e todos os seres humanos. Tudo o que havia na terra seca e que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu, e as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 anos. Meus irmãos, nessa época, todos estavam em pecado. Só existia uma família que não estava em pecado, o sacerdote dessa família era Noé. E Noé, ele fez exatamente tudo, absolutamente tudo o que o Senhor pediu. Noé construiu a arca, Noé colocou mantimento na arca, Noé entrou na arca com a sua família, com os animais, porém uma coisa Noé não fez, que fala no versículo 16, na parte B: e o Senhor fechou a porta da arca. Meus irmãos, isso simboliza que Deus, ele estava no controle de tudo. Noé, eu fechei a porta da arca, vai acontecer um dilúvio, vai ter relâmpago, vai ter trovões, essa arca vai bater nas montanhas, tudo vai acontecer, mas, porém, vocês estão protegidos por mim. Nada, absolutamente nada vai acontecer com vocês. E a Bíblia diz que, pelas contagens, Noé ficou aproximadamente 1 ano e 10 dias dentro da arca, junto com a sua família e animais. Eu acho que a gente não conseguia 1 semana. Mas, um belo dia, o Senhor Deus lembrou de Noé. E então, Deus se lembrou de Noé, e Noé, de todos os animais selvagens, de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra,
e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu, e as chuvas do céu se deteve. As águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês, apareceu dos picos das montanhas. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo ido e vindo, até que secaram as águas sobre a terra. Meus irmãos, Deus não colocou um casal de animal impuro ali por acaso. Esse corvo, ele também não tinha nenhuma responsabilidade dentro da arca. O corvo, a única coisa que ele queria era a morte. Era ir e voltar para se alimentar de animais mortos. Essa é a função do corvo. O corvo, ele ia e voltava para alimentar não só de animais, mas também de seres humanos que estavam ali naquela água. Hoje, tem muitos corvos que estão alimentando a vida nos dias de hoje. Essa época de carnaval, por exemplo, é um momento dos corvos alimentar. Alimenta de almas, alimenta de vidas, casamentos destruídos, vidas destruídas, desastres sem explicação. Essa é a finalidade do corvo. O corvo, ele veio para matar, para roubar, para destruir. Só que acontece que às vezes a gente pensa que o corvo, ele está somente aí no mundo, mas a verdade é que o corvo, ele toma o tempo da gente, ele rouba o tempo da gente, ele alimenta do tempo da gente, porque muitos de nós estamos perdendo o tempo sem ler uma Bíblia, sem orar, sem jejuar, sem buscar o Senhor, sem ter um momento com Deus. E o que acontece é que os corvos vêm se alimentando do nosso tempo, e a gente não percebe isso, a gente acha que não percebe, mas Noé, ele percebeu, e não mais enviou o corvo, ele enviou uma pomba. E é muito interessante quando diz que no capítulo 8, do versículo 8 ao 12, que diz que depois Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e a recolheu consigo na arca, e a trouxe de novo para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias, e de novo soltou a pomba para a arca, fora da arca, e à tarde ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra, esperou mais 7 dias, e de novo soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou para ele. Meus irmãos, a Bíblia, ela é fantástica, ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Isso aqui, a gente entende perfeitamente que a pomba foi e não trouxe nada, e nem sempre as coisas vão dar certo para nós de primeira. Nem sempre o nosso alvo vai ser certeiro de primeira. Mas Noé, ele não mandou outra pomba, ele mandou a mesma. E essa pomba, ela retornou à tarde com uma pequena folha de oliveira. E aquele lá foi um sinal para Noé
dizendo: Noé, eu continuo contigo. Mesmo eu te enviando um pequeno sinal, eu estou com você. Às vezes, nós não ouvimos a voz do Senhor e Deus nos dá um pequeno sinal, do tamanho da folha de uma oliveira. E nós não entendemos o que Deus está falando conosco. Então nós temos que estar sempre, sempre atento à voz do Senhor. Sabe por quê? Porque senão o tempo vai passar e nós não vamos entender o que Deus está falando conosco. E o que acontece é que a pomba retornou pela terceira vez. E ela não voltou mais. Ela não voltou mais porque Deus também tinha um propósito na vida da pomba. Porque em Eclesiastes 3:1 diz assim, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se Deus teve um propósito na vida dessa pomba que estava debaixo do céu, você pode ter a absoluta certeza que Deus também tem um propósito na vida sua e na vida minha. Meus irmãos, muitas das vezes nós abandonamos a arca. Deus, Ele fecha a porta da arca e normalmente a gente acha uma brecha e sai fora da arca. A gente pula. Quantos ministérios que estão sem atividade porque pularam da arca? Quantas vidas destruíram porque pularam da arca? Quantas pessoas que mudam de trabalho sem a orientação de Deus, pulando da arca? Tudo nós temos que colocar nas mãos do Senhor. Noé fez tudo perfeitamente, ele só não saiu da arca. Ele não confiou na pomba, ele não confiou no corvo, ele esperou a resposta do Senhor. Nós temos que esperar a resposta do Senhor. Eu pergunto para a igreja: o que você faz diante dos dilúvios e tempestades da vida? Você abre a janela e confia em sinais errados, no caso do corvo? Você celebra pequenos sinais sem abandonar a obediência, do tipo a pequena folha da oliveira? Você pula da arca, age por impulso, ou aguarda sinais de Deus? Noé esperou o sinal de Deus. E a resposta veio no capítulo 8, do versículo 15 ao 19, diz assim, então Deus disse a Noé: saia da arca, você, sua mulher, seus filhos, as mulheres dos seus filhos, faça sair também todos os animais que estão com você, tanto as aves como o gado e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nele se multipliquem. Saiu, pois, Noé com os seus filhos e sua mulher e as mulheres dos seus filhos, e também saíram da arca todos os animais que rastejam, e todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo a sua família. Todos saíram ilesos, sem um arranhão, porque esperou por Deus. Nós não esperamos por Deus. Nós pulamos da arca sem a permissão do Senhor. O tempo passa. E eu quero deixar uma mensagem para a reflexão nossa. Deus, Ele não apressa processo só para aliviar a ansiedade nossa e nem tira nós da arca para nos jogar no caos. Nós precisamos aguardar a resposta do Senhor. O propósito de Deus é nos alinhar ao céu, para que a terra veja Cristo em nós. Então, meus queridos, a arca já era, já passou, não existe mais. O que existe hoje é Jesus. Jesus, Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e vive eternamente.
E é isso que Ele quer de mim e de você, que nós vivamos com Ele eternamente. Hoje, nessa noite, é um dia de recomeço, uma noite de recomeço. Muitos de nós pulamos da arca, sem a permissão de Deus. Muitos de nós saímos da arca sem a permissão de Deus. E não foi nenhuma e nem duas vezes. E aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Nós erramos, nós falhamos, nós pecamos. Nós abandonamos ministérios. Alguns abandonaram famílias. Mas hoje é uma noite de recomeço. E Jesus Cristo, Ele deixa uma mensagem para nós, no capítulo 11, do versículo 28 ao 30, que diz assim, ó: venha a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muitos de nós precisamos trocar o nosso fardo. Muitos de nós pulamos. E a única coisa que a gente vê é água para a direita, para a esquerda, cadáveres, corvos. E Deus não quer isso para nós. O que Deus quer é que nós reconciliamos com Ele. Deus quer que nós sejamos filhos de verdade. O Senhor, Ele busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Nós não podemos ficar vacilando. Deus precisa de nós e nós precisamos muito mais dele. O Senhor, Ele está chamando você que está desviado, você que está em pecado, você que deixou seu ministério. Deus quer você de volta. Hoje é a noite de reconciliação com Deus. Noé fez tudo, exatamente tudo conforme o Senhor Deus falou. Noé não confiou no corvo, Noé não confiou em pomba, Noé não confiou em nada. Ele esperou a resposta do Senhor. E o que você faria? Aguardaria também a resposta do Senhor? Muitos não. Mas hoje, Jesus está te chamando. Volta para mim. Com Ele o fardo é leve. Com Jesus é mais fácil. Vai ter obstáculos. A arca, ela vai bater em muitas montanhas. Mas lá dentro você vai estar seguro. Com Jesus você está seguro. E se você, meu irmão, é como eu, que precisa de Jesus, e que eu também já estou de pé, fique de pé também, para que nós possamos orar ao Senhor, buscar a Ele. E se você tiver que reconciliar com o Senhor nessa noite, o momento é esse. Hoje o Senhor tem um propósito na vida de vocês e na minha vida também. Vamos orar juntos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir perdão pelos meus e pelos nossos pecados. Nós somos falhos, nós temos erros, mas o Senhor não nos chama pelo erro e nem
por pecado, o Senhor nos chama pelo nome. Todos nós aqui, Senhor, nós temos nome e sobrenome, e o Senhor sabe todos, de todos. Visita, Senhor, todos os que estão aqui nessa arca, porque eu sei que o Senhor se faz presente nesse lugar. O Senhor é Deus, o Todo-Poderoso, que está chamando uma vida para estar aqui na frente, para fazer um recomeço, para começar tudo novamente, para ter um propósito na vida desse irmão. Senhor, em nome de Jesus, não permita que nenhum de nós saímos daqui sem a presença do Senhor. Pai, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, porque só o Senhor é que pode todas as coisas. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.